Olá, família, boa noite a todos, bom dia ou boa tarde, seja qual momento da vida nós estejamos juntos nesse tempinho de agora. É uma alegria podermos mais uma vez, em mais um momento, adentrar a vida de vocês e compartilhar de um café, de um pão de queijo, de uma palavra, de um carinho, de um abraço. Pena que a gente não pode estar junto para se abraçar, né? Mas se sintam abraçados energeticamente, com todo carinho e amor. Estamos aqui hoje em mais um programa. E o título do nosso programa é Luz e Sombra, a Dança do Autoconhecimento, onde nós teremos a nossa amada Dani, que está aqui com a gente, em mais um programa para nos ajudar e nos iluminar. Isso. Amém, vamos juntos. Vamos juntos. E o meu amado irmão, Yuri Carraro, que está aqui comigo. Estamos juntos mais uma vez, né? Como sempre, com a alegria da presença da Dani, né? Dani, mais uma vez, receba nossos queridos ouvintes aqui, né? Que eles se sintam em casa. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês e a gente poder conversar sobre o alimento que tanto nos traz saciedade, né, na nossa vida, o evangelho, o autoconhecimento, e isso a gente poder compartilhar. A gente relembra de Cora Coralina, quando nos diz que feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Então acho que é uma oportunidade da gente se exercitar também. Muito obrigada pela oportunidade. A gente quer muito. A gente que tem sorte. Gente como família que tem sorte, né? Então vamos lá, Dani. Sobre o autoconhecimento, né? Que é um ponto da vida que todos precisamos dar atenção e todos precisamos focar, gastar tempo com isso. E muitas vezes a gente não faz isso. Muitas vezes a gente vive a vida no automático, determinando e aceitando coisas que surgem no nosso caminhar da maneira que vem. E a gente acaba esquecendo de nos autoconhecer. Sim. Para você, como se inicia esse autoconhecimento? Como se inicia? Em geral, com alguma confusão, com algum conflito, alguma coisa que vem, e aí eu falo, o que foi isso? Um sintoma, uma reação desconcertante, que me envergonha e que me constrange. E aí eu falo, nossa, pera, de onde saiu isso? E aí algo em mim sinaliza que houve um excesso, ou houve uma falta, ou uma inadequação qualquer. E aí nessas horas é que antigamente, antes de eu encontrar com o evangelho, mas mais precisamente com o espiritismo, eu posso ser muito clara que foi um tempo após o espiritismo, mas eu acho que foi no encontro aqui dentro de mim mesmo, sabe? Escrevendo para mim, porque eu olhava esses momentos de conflito e eu me sentia culpada. Eu me sentia errada, inadequada, enfim, suja ou do mal, por eu estar agindo de uma determinada forma egoísta ou ciumenta, sei lá, alguma coisa assim. E aí depois eu falava, pera, mas eu não sou isso, eu estou isso, de onde vem isso? E aí eu comecei a ter esses diálogos interiores com um questionamento. Então, tudo começa com essa postura filosófica, né? Porque filosofar é fazer perguntas. E eu falava assim, mas pera, de onde que vem isso? E aí eu acho que o autoconhecimento comigo veio assim, e eu sou jornalista, escritora, e eu comecei a escrever cartas para minha sombra. Eu não tive nenhuma formação nesse tema de sombra do ponto de vista da psicologia analítica de Jung, né? Nem na psicanálise freudiana. Eu escrevia para minha sombra de uma forma poética e literária, artística, né? E eu chamava de sombra aquilo que em mim me constrangia. E conforme eu fui conversando com essa sombra, eu fui percebendo que toda vez que eu atravessava e que eu olhava no fundo dela, eu encontrava alguma ferida emocional que gerou uma resposta, uma defesa psíquica infantilizada. E quando eu falo de infantilizada, é do ponto de vista de infância espiritual, não só de infância dessa vida, né? Algo que vem do momento que eu ainda estou engateando na minha vida espiritual, né? E aí, com esses diálogos internos, eu comecei o meu processo de autoconhecimento. Comigo, começou assim. Essa sombra, né, que você falou, às vezes a gente traz em outros nomes, né, um velho eu, né, aquele velho eu que a gente não quer ser mais, que a gente quer esconder num quarto, não quer nem que ninguém saiba sobre ele, e a gente se faz, né, usa uma máscara, assim, para tentar ser uma pessoa com muitas virtudes, perfeita, né, para a sociedade, para aquelas pessoas à nossa volta, e a gente, igual você falou,
muitas vezes a gente vê essa sombra na gente e não quer dialogar, mas que movimento bonito que você fez de fazer, escrever essas cartas, que é algo, assim, simbólico, né? Que você começou a se reconectar, começou a conectar com a sua essência e olhar com outros olhos, começar a ter esse diálogo amoroso consigo mesmo e olhar as supostas imperfeições, as questões que, lógico, que a gente olha para aquilo... Os nossos aindas, nossos aindas, né? Que a gente vê que faz muitas vezes mal pra gente de algumas formas, algumas reações nossas, algumas... Igual você falou, algumas condições psíquicas, emocionais criadas de uma infância, seja aqui da Terra, né, encarnado, seja de outras vidas, da infância espiritual, da imaturidade nossa ainda como espírito. Mas a gente sabe agora a beleza de a gente enxergar essa sombra como uma etapa importante para a construção do nosso ser maior, quando a gente olha as nossas versões, né? Inclusive essa versão nossa, esse velho eu nosso, que é importantíssimo para a construção do novo eu que a gente está caminhando, que a gente está almejando, né? Conquistar, a gente olha para a beleza que há naquilo. Porque sem aquele velho eu, sem aquelas questões que a gente tem, a gente não chegaria no ponto que nós estamos hoje, né? É porque é errando, é se tentando, é se arriscando, que a gente vai conseguir chegar na versão luz, né? Que a gente busca. Mas é importante, para chegar nesse ponto final, assim, né? Nesse objetivo cada vez de mais amor na nossa vida, a gente tem que integrar, né? É como é importante a gente olhar para esse velho eu com mais amorosidade. Eu nunca tinha visto essa perspectiva assim, né, na minha jornada nessa vida, e eu comecei também a ter um pouco disso quando comecei a fazer leituras e reflexões que começou a materializar muitas emoções e questões minhas que eu sentia e que eu não... Sabe quando a pessoa não para muitas vezes para se autoconhecer? Sim. Né? E aí vive naquele automático e tipo assim... E perde a riqueza que tem aqui dentro justamente nesses conflitos. Né? Exato, perde esse tesouro gigantesco que há. E eu comecei a descobrir ele, assim, também não faz muito tempo. E quando eu comecei a explorar, devido à dor, né? Devido a desafios que passam na vida, que nos convidam a olhar para dentro. E aí comecei a botar para fora. E também a escrever coisas dos meus sentimentos. Não eram cartas, mas eram... relatos, desabafos comigo mesmo, né? A gente troca o chicote pela caneta. Isso. Ou pelo teclado. Exato, no teclado mais forte assim. A gente vai, maltrata o teclado, mas e isso depois também consegui processar melhor indo para uma terapia, né? Levando-se não deixando só comigo, né? Essas questões que às vezes a gente fica num turbilhão de emoções e pensamentos, e levei isso em terapia para conseguir processar melhor essas questões e me conhecer. E você, irmão, como é que esse autoconhecimento, essa questão tocou você, assim, na sua vida? É porque, o que acontece? A gente não vai chegar em lugar nenhum na vida se a gente não souber quem a gente é, né? Porque não tem como eu chegar num ponto se eu não sei onde eu estou agora. E onde eu estou agora é quem eu sou. Né? Não importa se eu estou fisicamente num lugar ou no outro, mas sim quem eu sou. E essa pergunta tem que iniciar na vida de todos nós, né? Quem sou eu? Uhum. E quando você começa a olhar para você, e normalmente você faz esse movimento quando tem problemas na vida, acho que é comum, pelo menos nos relatos nossos aqui, o meu também é no momento de dor, é um momento de dor que faz você refletir sobre você mesmo, né? Porque no fato da dor, o primeiro impulso nosso, normal de uma dor, e a característica nossa ainda, é terceirizar a culpa, né? A responsável pela minha dor não sou eu, é o fato que está ocorrendo, ou a pessoa que provocou, ou o momento da humanidade, ou a falta de alguma coisa que me deixa nesse estado. Esse é a infância da dor, é o início ali que você ainda está mastigando ela e está meio revoltado com aquilo. Quando você começa, e aí quando a dor vai permanecendo com você, porque o objetivo dela não é te massacrar, o objetivo da dor é te destruir. E esse é o entendimento que a gente tem que ter da vida também. O objetivo da dor não é acabar com você, é fazer você mudar. Ela quer que você mude. Ela só existe porque você tem que mudar. Que tudo que você já mudou na sua vida não é que as coisas pararam de acontecer com você. Elas continuam acontecando, mas você não chama mais aquilo de problema. Você não chama mais aquilo de dor. É uma nova aventura, um novo aprendizado. Para você uma coisa já ficou até gostoso, até legal, uma coisa que antigamente você achava horrível, horrorosa. Significa que você evoluiu. É isso que a gente vai aprendendo. Então, quando a dor vem e começa a tocar em você, o primeiro momento é esse, é natural nosso. Então, quando a gente vê que isso não vai resolver, quando a gente vê que às vezes o outro sumiu, mas a dor continua. O problema ali já não está mais acontecendo aquele fato, mas a dor ainda está aqui dentro. Então, aí a gente começa e a gente tem que fazer esse exercício de olhar para si mesmo, olhar para dentro, falar, opa, peraí,
que está acontecendo comigo? O que está surgindo comigo? E aí, no momento de dor meu, foi isso. Eu ainda estava muito olhando para fora. E aí, quando eu decidi olhar para dentro e falar, peraí. E assim, gente, tem vários métodos que ajudam a gente a fazer esse movimento de olhar para dentro. Porque não é fácil. Normalmente a gente está cego olhando para fora. E a gente pode passar uma vida inteira fazendo isso. Projetando Nos sem... outros para ver se consegue se enxergar, exigindo que o outro mude, que aconteça alguma coisa para você ser feliz ou para assumir essa dor. E enquanto isso estiver acontecendo na nossa vida, a gente está refém e fantoche da vida. A gente não está vivendo a vida, a gente está sendo levado pelas coisas. E a gente tem que tomar a autoria da vida, a gente tem que tomar posse das coisas que estão acontecendo com a gente, posse dos nossos sentimentos. E o autoconhecimento provoca isso na gente. Opa, peraí, que eu não preciso ser assim, eu não preciso estar passando por isso internamente, por mais que as coisas estejam difíceis. Então, quando essas coisas estão assim, é difícil a gente enxergar, né, e fazer a volta para dentro. A minha volta para dentro foi buscando leituras. Eu comecei a buscar leituras sobre maneiras mais psicológicas e filosóficas, sobre emoções que eu estava sentindo, sobre problema que eu estava passando. E aí todas as leituras estavam me convergindo a entender que o problema não estava fora, estava onde? Em mim. Em mim, estava em mim, não estava longe de mim. Estava comigo ali. E isso é verdade. Onde você for, você leva o problema, porque está em você. Não está lá fora. Ah, não é aquela pessoa. Aí você sai daquele relacionamento, acha outra, acontece tudo igual. Cachorro onde vai, leva as pulgas. Exatamente. Não tem jeito. É isso. Então não tem pra onde a gente vá, o negócio tá com a gente. Então quem é que tem que mudar? É gente. Para que as coisas possam mudar. E aí foi o start do meu me autoconhecer. E não é fácil se autoconhecer. Por exemplo, se alguém chega para você e pergunta assim, quais são suas qualidades? Você já para um tempinho, aí você vai falar, e às vezes você fala superficialmente, coisas bem... E aí quando a pessoa chega assim, e quais são as suas fraquezas? Aí que a gente demora mais ainda, que a gente fica ali parado. Rapaz, peraí que agora... Então, aí às vezes você tem até algumas para falar, mas você fica sem jeito de falar para a pessoa, né? Só que isso deveria ser natural nosso. Conversar sobre fraquezas, conversar sobre virtudes. Deveria ser algo que a gente sentava numa mesa de café com a nossa família e fala, poxa, eu tô com uma dificuldade aqui, eu tô com um problema, eu tô me sentindo assim, assim, assado. Pô, eu tô com inveja da minha colega de trabalho, do meu colega. Pô, eu tô me sentindo deprimido com algumas situações. Pô, não tô conseguindo cuidar. Isso é conversar com você e com a sua família, com pessoas que te amam, para que a troca amorosa te ajude a provocar esse autoconhecimento, te ajudando a entender o que está acontecendo com você, para você buscar chaves de mudança. Porque senão a gente não muda. Sabe o que é interessante, irmão? Você trouxe esse exemplo. Também eu percebi que com amigos meus... Normalmente com amigos a gente só fala de coisas boas, né? Coisas corriqueiras da vida. Teve uma fase da minha vida que eu estava passando por perrengues emocionais, etc. E eu me deixei expor minha vulnerabilidade com amigos e levei isso para um papo. E foi incrível o resultado, porque aí eles começaram também a trazer as questões deles. Eu nunca tinha visto, sabe, esses meus amigos falando também essas questões. Porque quando você se abre na sua vulnerabilidade, as pessoas se conectam. É lógico. E elas também se conectam também dessa forma. E eu nunca tinha visto numa amizade, por exemplo, ter esse vínculo, né, tão bonito de você não ter medo de expor suas imperfeições, de se deixar, né, expor sua vulnerabilidade. Na verdade, vai ser uma benção, porque... Isso, normalmente com amigos, né, pessoas de sua confiança, você vai conseguir ter uma troca e um apoio ali, né, com uma família, assim, que vai ajudar cada um no seu processo, né? Então, só me lembrou isso, né, essa questão de como é bom a gente também não passar por esse processo sozinho. Sim. Passar por meio de família, com amigos. A troca é tudo, né? Onde 2 ou mais se reunirem, né? A gente poder trazer também o evangelho para nos ajudar, né? Nessas lidas, né? Porque nós estamos num mundo que é dual. Então, a gente tem luz e sombra. Então, ao invés de a gente brigar com a sombra, a gente perceber que luz e sombra enfeitam a vida. Essa é uma frase da minha mãe, que é poetisa também. E que eu gosto muito, porque eu gosto muito de usar imagens, assim como tem, né? As próprias parábolas são também histórias e imagens que a gente conta para poder ajudar as pessoas a entender um pouquinho. Então, se você parar e pensar, por exemplo, na imagem do Yin Yang, tá? Então, ele tem ali aquela gotinha preta, que
tem uma pontinha branca. E aí quando você acessa, que você entra nesse desconhecido, que você chama de sombra, o que é a sombra? É quase como se fosse um baúzinho que o seu inconsciente deixou ali guardado, carinhosamente guardado, tudo que está ali, que você não conseguiu lidar no momento seu, que você ainda estava na sua infância espiritual, não tinha capacidade de lidar com aquilo. Então, seu inconsciente carinhosamente guardou aquilo ali e aos pouquinhos isso vai saindo. Aí aparece e você, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Na verdade poxa, agora eu tô pronto para lidar com isso daqui. Isso aqui tá saindo desse baúzinho. E aí o que acontece quando você entra nele? Tem a gotinha branca, porque sempre uma sombra traz essa luz correspondente. Aí você entra ali, saiu na gotinha branca do conhecimento. E o que ela faz de novo com você? Vem mais um pouquinho, aí tem a gotinha preta ali, a pontinha preta. Dá mais um passo nessa sua infância espiritual, tem outras aventuras, né? Tem outros aprendizados, tem outras experiências. E se você olhar esse yang de cima e ver ele se movimentando, ele está dançando, a dança de luz e sombra é isso, é você poder perceber que o autoconhecimento ele vai se passar num contínuo que é espiralado, né? E aí, conforme você vai passando muitas vezes no mesmo lugar do caminho que você tinha uma ferida muito antiga, emocional, e às vezes, né, de outras vidas também, aí parece que aquilo vai ficando numa gradação mais suave, aí você passa de novo e fala, opa, eu conheço isso aqui, eu já tive aqui antes, né? Aí você vê aquilo e aí você, ah, não, pera, eu lembrei o que eu fiz aqui. E aí isso vai ficando cada vez mais natural. Sim. E quando a gente responde essa pergunta, a vida lança novas outras, né? Então essa é a vida e a gente vai ter que aprender a lidar com isso, confiando que aquele desconhecido, aquele mistério, tá só chamando a gente, vem mais um pouquinho. Eu procuro ver assim, pelo menos, alivia muito. Essa simbologia que você trouxe, né, o próprio Espiritismo também traz, né, essa questão de que a nossa evolução, ela é espiral, assim, ela é gradual. Nada na natureza, nenhuma evolução dá por saltos, né? Sim. Tudo é um processo. Então, como você falou, essa questão de ser uma espiral, a nossa evolução, a gente passa por ciclos, né, da vida, assim, e toca em certos assuntos que tocaram já em outras vidas na gente, só que de uma forma mais suavizada, porque nós estamos já conseguindo conquistar, né, conquistas emocionais e morais também, né, que a gente vai conquistando durante as encarnações. Então, nesse processo, a gente vai cada vez mais dentro da nossa própria vida aqui, né? A gente vive ciclos. Então... do nosso lado, eu acho que ela vem dessa forma que você falou. Mas, às vezes, dá uns saltos também. Dá uns saltos também vindo de lá para cá. Sabe? Sim. Vindo de lá para cá, às vezes, vem também algo da espiritualidade que traz pra gente esses saltos. Né? Sim. Mas do nosso lado é devagar. Eu sinto que costuma ser 2 passos para frente, 1 passo para trás. 2 passos para frente. Às vezes até 2 para trás, mas a gente volta. Exato. Né? A gente está continuando uma caminhada de avançar, né? Só que acho que por isso que é importante a gente integrar isso na gente. Porque o time que tá ganhando não mexe. A gente usa muito isso. A espiritualidade não mexe não? Então pera aí que eu vou te dar um jeito. Pronto. Aí dá um salto, entendeu? A gente quer se acomodar naquela zona de conforto. Não, tá tudo certo aqui, não vou mudar nada não, né? Vou ficar aqui tranquilo. Aí a pancada vem de onde você menos espera. Pum! Aí te deixa tontinho. E o que seríamos de nós sem essas pancadas, né? Exato. Sem esses momentos mais graves da nossa vida. Eu passei por uma situação de quase morte. E eu estava grávida de trigêmeos. Foi quando eu vim parar aqui na casa, que um dos bebês ficou na trompa. E eu fui operada daquele jeito que... Voltei e havia ali um processo obsessivo, né? Maíse me ajudou muito nisso também, porque eu fui entrevistá-la uma vez para o Portal Reação e ela trouxe ali também ao meu conhecimento o que estava acontecendo. E ali eu vi, né, que naquela dor toda e tudo que eu estava passando com a mediunidade eclodindo de forma sofrida, era um desses saltos. Sim. Só que assim, né, aquele salto que você tá dando pirueta no ar, um cotô. Nossa, isso, e aí a gente precisa se segurar, né, pedir ajuda para quem tem para dar, e eu sinto que é sempre o evangelho. O que me traz muita fé e estabilidade nesses momentos, né, principalmente nesses mais difíceis, é assim, que Deus não vai dar um fardo mais pesado que a gente possa carregar. Apesar de ser, imagina, essa experiência que você teve então foi mega desafiadora, mega difícil. Eu acho que não vai ser nem um pouco capaz de passar por aquilo. Sim. Mas nada, não é por acaso e nós temos capacidade de dar o nosso melhor assim, também se acolhendo, né? Sabendo
entender essa vulnerabilização nossa, sabe? Tipo, de se Sim. acolher, respirar fundo. E a partir disso, você conseguir passar por aquela experiência com sabedoria, sabe? Com uma certa Confiança. confiança, né? Então, essa fé, essa confiança traz essa força para que a gente consiga passar por esses momentos, somente esses que são mais desafiadores, que parece que é um convite de um salto de lá para cá, né? Mas a gente tem que lembrar que, cara, a gente não tá sozinho. A gente tem... Pedir ajuda. Pedir ajuda. A gente tanto... nossos mentores espirituais estão com a gente, nos apoiando, mas também aqui temos pessoas queridas, né? Igual você falou, a Maís te ajudou, pessoas à sua volta também com certeza te ajudaram. E a gente possa, assim, nesse processo, nessa dança, né? De luz e sombra, a gente olhar para isso e aproveitar ao máximo para nossa evolução, para nossa transformação que está aqui, para mudar, né, irmão? Para sair dessa zona de conforto e fazer os movimentos para a vida, né? Para mudar. E lembrar que, na maioria das vezes, a gente pediu para passar por essas coisas. Nós solicitamos, aceitamos o desafio, porque lá do outro lado é mais tranquilo aceitar o desafio, né? E quando ele bate na nossa porta, a gente não lembra muito bem disso. Mas tudo que está acontecendo na nossa vida, seja lá o que esteja acontecendo na vida de vocês, ou o que vai acontecer com as nossas vidas, acontece por amor. Por mais que a gente não enxergue o amor naquele primeiro momento, acontece por amor. E não é à toa que a gente tem que se exercitar cada vez mais para conhecer o amor dentro de nós. Acho que o autoconhecimento principal que a gente tem que buscar lá dentro é: cadê meu amor? Isso. Como é que eu vivo com esse amor? Falou tudo. E sempre tem amor. Sempre tem. Tem jeito. Nas investigações que eu atuo também terapeuticamente nessa área, eu fui percebendo, assim, que o que eu chamava de sombra, quando atravessava essa sombra, eu percebia uma defesa psíquica infantil. Do ponto de vista da infância espiritual, tá? Sim. Por trás dessa defesa psíquica tinha uma ferida emocional, uma dor. Mas por trás da dor, Era o amor. Uhum. Essa é a última camada onde a gente encontra a nossa cura, da gente perceber que por trás daquela ferida tinha um amor que, de uma forma, como você bem colocou, misteriosa, inexplicável, estava atuando. Sim. E aí a gente resgata talvez uma memória, não sei, uma memória Provavelmente. Uma memória sentimental, espiritual. Que ali a gente... desbloqueia e a gente volta a fluir nesse amor com uma confiança alargada, diferente. Sim. Não sei. Não sabe nem explicar. Ela é enraizada, né? Algo por aí. Parece meio abstrato pra gente, porque Deus é amor, né? Então, Deus é o universo, é tudo. Então, tudo é baseado no amor. Quando a gente consegue enxergar que tudo tem um amor no fundo, cara, que aqui a gente tá numa visão muito superficial, muito rasa, né, das coisas, né? Estamos lá na farofinha, no alto do iceberg, né? Exato. Sim, tem uma coisa profunda muito maior que a gente nem tem ideia. E quando a gente começa a fazer a viagem do Reconnects aqui, né? O autoconhecimento vai entrar, você começa a avançar algumas camadinhas ali, né? Igual a camada de uma cebola, de uma árvore, né? Que a gente vê tem várias camadas. Ok, mas você ainda está muito na superfície. E por isso que a gente tem que ter muita fé, porque a gente não tem a capacidade de compreender a magnanimidade, assim, né? A beleza por trás de tudo que nós estamos vendo aqui agora. Nada aqui é por acaso, nós não estamos num caos, nós estamos num cenário que tem muito amor aqui envolvido, mas estamos nessa vida com pessoas, vivendo certas experiências que foram planejadas com muito amor, sabe? Preparadas com muito amor. E mesmo diante das mais difíceis, né? Lógico, a gente não vai conseguir enxergar esse amor nos momentos mais difíceis, mas com o tempo e com o nosso processo, a gente vai começar a processar aquilo e entender, e até às vezes não nessa vida, mas quando a gente faz a viagem do Reconnect, a gente consegue tentar captar um pouquinho do amor que há ali sempre, né? Mas a gente vai conseguir só compreender isso muito mais a fundo, nessa profundidade, quando chegar no plano espiritual e também quando estiver cada vez mais evoluído, né? Nesse processo. E eu acredito também, Yuri, que o espiritismo tem esse diferencial. Eu acho que ele veio ampliar a nossa compreensão do cristianismo nesse sentido, da gente ter um olhar um pouquinho mais amplo para esses mistérios, sabe? E que às vezes algo que não se explica aqui se explica nesse além, né? Sim. E eu sempre gosto de lembrar as pessoas que o espiritismo vivido com Jesus, a mediunidade vivida com Jesus,
tá ali numa ordem de uma magnitude que sabe que tem ali, né, algo anterior, que são as leis naturais, ou seja, as leis divinas, e que estão regendo tudo, e que são simplesmente leis que a gente ainda não tinha acessado, né? E que com a terceira revelação nos foi dado espiar um pouquinho mais, né? Isso. Assim, por trás das cortinas, o que se passa. Então, eu vejo no Espiritismo essa bênção da gente poder ter esse olhar raio-x, ou pelo menos divisá-lo, né? Pensar, nossa, será? Ou deixar a porta aberta, fazer uma pergunta. Eu tenho a fé que algo aconteceu e que me colocou nesse caminho. Isso. Agora, uma coisa eu posso te dizer. Todas essas dificuldades, essas dores e os desafios que eu passei, se não fosse cada um deles, eu não estaria aqui batendo esse papo com vocês hoje, porque eles me credenciaram, assim. O tantinho que eu posso falar disso, né, dentro das minhas limitações. Graças a eles. Graças a eles, né? Então, eu sempre falo isso, né, nas minhas palestras, no meu livro, eu sempre trago isso, que a gente possa olhar para as nossas versões anteriores com muito respeito, com muito recolhimento, com muita compaixão, porque elas não sabiam o que a gente sabe hoje. E a gente só sabe o que a gente sabe hoje graças a elas. Então, que a gente olhe para a nossa trajetória com erros, acertos, possibilidades, impossibilidades, né? Com muita dignidade, sabe? Isso. E respeito mesmo, porque é um plano muito bonito, né? Que Deus traçou pra gente, confiou e falou, vai lá experimentar e você vai se encontrar, porque a sua natureza é essa, né? É isso. Não, inclusive, a Dani citou aqui um livro que me tocou muito e me ajudou muito em momentos difíceis da minha vida, um livro que ela escreveu, que é O Abraço à Sombra, né? Que é fantástico, tudo a ver com esse assunto de hoje, né? E que eu recomendo, porque traz uma visão tão com símbolos, né? Também, com muitas imagens, né? Até poesia, né? Poesias. Sempre. É muito bonito e, assim, a gente ter essas leituras, essas reflexões que fazem se integrar, entrar no nosso autoconhecimento, né? Nos conhecer, integrar luz e sombra dentro da gente Para viver a reconexão, né? A gente sente muita saudade da gente. A gente sente muita saudade desse fundo aí, sabe? Da nossa alma. E tudo que a gente precisa é matar essa saudade, assim, né? Na melhor acepção dessa palavra. Deixar ela virar vida na gente, né? É reconexão. Tudo que a gente busca é isso. A gente busca esse amor interior e, às vezes, quando a gente não encontra esse amor, quando a gente não tá olhando para isso, né? Nessa viagem, a gente acaba buscando isso na vida, né? Em coisas vazias, né? Na matéria, em vícios, ou botar o amor no outro, né? A felicidade tá no outro ali. Sendo que, cara, tá precisando olhar para dentro da gente, né? O que tá sendo... O amor verdadeiro, a felicidade verdadeira tá aqui dentro da gente. Exato. Ao nosso alcance, né? Exato. A gente tem que ter essa coragem, de fazer essa viagem tão bonita, né? Então é desafiadora? Mas é muito bonita e gratificante. Isso que você falou para mim me traz o conceito da idolatria, sabe? Eu tenho estudado o Antigo Testamento esse ano, me entreguei para essa aventura de estudar. Eu falo, gente, mas como é que é esse negócio da idolatria? E depois eu fui estudando e meditando e eu comecei a perceber que a idolatria é quando a gente transfere essa conexão profunda de amor e de fé em Deus para outras pessoas ou para coisas, né? Para, sei lá, o dinheiro, o sucesso, enfim, o que for, né? Que isso tudo são reflexos, expressões, mas quando a gente vive a conexão com Deus, não tem nem espaço para isso, para fuga, porque você vai fugir diretamente no colo dele, né? Então você não dá nem espaço para você ter idolatrias, né? Então, é bem interessante isso que você trouxe. Muito interessante, né? Mas hoje encerramos mais um papo que dá vontade de ficar falando muito, né? Mas, Dani, mais uma vez a gente agradece todo o coração por estar aqui com a gente, ter participado desse programa e contribuído, né? Esse programa tem que aumentar, não tem não, Leandro? Aumentar o tamanho. Ele tá rindo assim, tipo, de novo aquele sofrimento para fechar o programa. Já tá assim, meu Deus, nós estamos batendo, extrapolando o tempo do programa. Eu só não sei se nossos ouvintes vão ter paciência de ficar ouvindo a gente por muito tempo, entendeu? Bom. Será? Não sei, vamos pensar, né, irmão? Deixa eles responderem aí nos comentários. Fala aí nos comentários.
Vocês aguentariam a gente por mais Numa tempo? próxima, assim, galera, vamos embora mais rápido, que tá muito lento esse negócio, vocês estão enrolando. A gente vive uma sociedade apressada, né? Esse negócio de ficar tendo 40, 50 minutos de vídeo é delicado, mas... Enfim, agradecemos mais uma vez por vocês estarem conosco, que recebam, né, esse convite do autoconhecimento e ficamos até o próximo episódio aí, né? Hoje foi o episódio 18, estamos avançando. E a gente agradece, né? Eu e meu irmão querido, agradecemos a Dani pela presença. Grata. Não, manda um abraço pro pessoal, Dani. Agradeço a oportunidade, né? Vocês são ótimos, super queridos e que tenham muitos caminhos abertos para outros papos desses. E obrigada aí pela oportunidade da reflexão, da gente viver essa dança entre luz e sombra com cada vez mais naturalidade, aceitação, confiança e fé. É isso. Muito bem, família. Grato pelo carinho, grato pelo amor, grato pelo tempo de vocês. Que tudo isso que a gente colocou aqui possa adentrar seu coração como adentrou o meu e que possa ser como uma sementinha que a gente vai utilizar para plantar no terreno do nosso coração, para utilizarmos nos próximos dias, para enfim, né, sermos um cadinho mais feliz, que esse é sempre o objetivo. Um beijo a todos, um abraço apertado, fiquem com Deus e se Deus quiser, até a próxima. Assim seja. Até mais, pessoal.